Fala pessoal, o Mercino falando aqui do canal Campus Nerd. Bem-vindos de volta aí para mais um vídeo sobre conteúdo Linux, né? Hoje eu quero apresentar para vocês aí os comandos para copiar, mover e renomear arquivos e diretórios, tá? Então, eu estou aqui no meu Red Hat Linux, vou abrir um terminal. Na verdade, um terminal não, vou abrir dois terminais, que assim vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, né, o funcionamento dos comandos. Opa, não abriu o terminal, mas então eu vou aqui e vou dar um new window, tá? Bom, beleza, então aqui estou com dois terminais, vou aumentar um pouquinho o tamanho de cada um deles, né? Então aqui, enfim, beleza, estou aqui com dois terminais, dois shells, né? Executando ao mesmo tempo. Então é o seguinte, antes da gente começar com os comandos, eu já falei em outros vídeos aí, tá? Que eu gosto muito de alterar o meu prompt aqui do shell, tá? Porque assim eu consigo visualizar qual que é o diretório, sempre eu vou visualizar o caminho completo, né, do meu diretório corrente, tá? Então, para isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou digitar um comando aqui, ó, export ps1, que é a variável de ambiente, igual, opa, aspas duplas, enter, barra, dólar pwd maiúsculo, enter, dólar, espaço, fecha aspas, enter, tá? Então, olha só, o meu prompt aqui mudou e ele está apresentando o diretório corrente, né, que é o meu diretório home aqui do meu usuário Gumer, tá? Se eu digitar o comando pwd, tá aí, diretório barra home barra Gumer. E eu vou fazer a mesma coisa para esse meu segundo shell aqui, tá? Então, export ps1 maiúsculo igual aspas duplas, enter, barra dólar pwd maiúsculo, enter, dólar, espaço, fecha aspas duplas, enter, ok? Então, beleza. Então, aqui nesse primeiro terminal aqui, eu vou digitar o comando ls-la para ver o conteúdo dele, tá? E eu vou criar um diretório aqui chamado diverso. Então, o comando para criar diretório é mkdir diversos, tá? E vou entrar dentro dele, cd diverso. Então, beleza, ó, eu entrei dentro do diretório diversos e vocês podem ver aqui que meu prompt, né, ele está me mostrando aqui o meu diretório corrente, barra home, barra gumer, barra diverso. Vou digitar ls-la. Essas duas linhas aqui é só para indicar, né, o diretório corrente, que é o ponto, e o diretório anterior, né, que é o barra home barra gumer, que é o ponto ponto, tá? Então eu não tenho nada dentro desse diretório diversos aqui. Eu vou criar dois arquivos chamados teste01 e teste02.txt. Então eu vou usar o comando tot teste01.txt e tot teste02.txt, tá? ls-la, olha só. Então eu tenho os dois arquivos que eu acabei de criar, né? Cada um deles não tem conteúdo nenhum, né? Ele está vazio, esses dois arquivos, tá bom? Então eu estou no meu diretório barra home barra gumer barra diversos. Aqui no meu diretório home, nesse outro shell, tá? Eu estou no diretório home aqui, vou dar um ls-la, e eu vou entrar dentro do diretório documents, cd documents, tá? Documents. E aí você pode ver o conteúdo desse diretório, né? Eu coloquei só o comando ls-l, né? Que aí ele não vai apresentar aquelas duas linhas, né? Essas duas linhas aqui, tá bom? Ele vai mostrar somente os arquivos e diretórios que existem, tá? E que não são ocultos, tá bom? Então, olha só, eu vou dar um clear aqui e ls-l, tá? Beleza. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos copiar esse arquivo teste01.txt, tá? Para dentro desse diretório corrente aqui mesmo, tá? O diretório barra home, barra gumer, barra diverso, tá? E eu quero que esse arquivo que eu vá criar a partir do teste01, eu vou chamar ele de teste03.txt. Então, o comando para copiar é o comando cp, de copy, né? cp teste01.txt e eu vou copiar para dentro desse diretório que eu estou mesmo aqui, tá? Então, basta eu colocar o nome do meu arquivo, né, destino, que é teste03.txt, tá? Então, olha só, dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o
o arquivo teste01.txt, que está dentro do diretório corrente, tá? Para dentro do diretório corrente e o arquivo destino, né, que eu estou criando, ele vai chamar teste03.txt. Então, eu vou dar um Enter aqui e agora ls-la. Então, tá aí, ó, eu copiei o arquivo teste01 e o arquivo que eu criei, então, né, é o teste03.txt, tá? Eu posso também copiar um determinado arquivo para um diretório diferente. Então, olha só, se eu quiser copiar esse arquivo teste03.txt, tá? Para dentro do diretório /home/goomer/documents, tá? Que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um conteúdo aqui dentro desse arquivo teste03.txt. Então, eu vou escrever echo Gumercindo, que é meu nome, né? E vou redirecionar essa saída aqui para dentro de teste03. Teste03.txt, tá? Ó, quando eu fiz isso aqui, se eu der um ls-la novamente, opa, espaço -la, olha só, o meu arquivo teste03 agora, ele alterou o tamanho dele, tá? Ele agora tem 11 bytes. Se eu der executar o comando cat e o nome desse arquivo aqui, ó, teste03.txt, olha só, ele me mostrou o nome Gumercindo, que foi o quê? Foi o conteúdo, né, a palavra que eu coloquei aqui, eu executei o comando echo, né, Gumercindo, e redirecionei essa saída, né, ou seja, ao invés de aparecer aqui no meu terminal, ele vai jogar essa palavra aqui dentro do arquivo teste03, tá? Mais para frente eu vou ensinar essa, a funcionalidade de redirecionamento, né, de conteúdo, tá? Mas enfim, então o que eu quero fazer? Eu quero copiar esse arquivo teste03, que tem a palavra Gumercindo dentro dele, e eu vou copiar então para dentro de /home/goomer/documents, tá? Então uma forma de fazer isso aí é o que? cp, né? O que acontece? O diretório documents, tá? Ele está dentro de /home/goomer. Então uma forma de copiar é o que? Fazer cd copy ponto, teste 03.txt para eu copiar aqui para dentro de documentos. Então, o que eu faço? Eu tenho que subir um nível, ponto, né? Que aí eu vou estar subindo um nível aqui no meu diretório corrente, eu vou para /home/goomer, digito barra e agora eu digito documentos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, se eu executar esse comando aqui, ó, cp teste03.txt espaço barra documentos, eu estou copiando esse arquivo teste03.txt para dentro do diretório documents que está dentro de onde? Dentro do meu /home/goomer. Então eu vou executar aqui, pronto, executei, e agora olha só, se eu vier aqui nesse segundo terminal, né, dentro do meu diretório documents, eu vou executar ls-la, e olha só, o meu arquivo teste03 está aqui, tá? Então se eu der um cat nele, ó, cat teste03.txt, tá aí. O arquivo tem um conteúdo, né, que é a palavra Gumercindo, tá? Enfim, então nós copiamos um arquivo para outro diretório, né? E como a gente não especificou um nome final aqui para esse arquivo, então o arquivo vai ser criado nesse diretório documentos com o mesmo nome, tá? Eu poderia fazer diferente, eu poderia copiar, por exemplo, o arquivo teste03 para dentro de documentos, tá? Só que com outro nome. Então, como que eu faço? Eu digito basicamente o mesmo comando, né? Copy teste03.txt, tá? Ponto, né? Porque eu vou subir um nível no meu diretório aqui, corrente, barra documentos, documentos, e agora eu vou colocar o nome dele de teste04, teste04.txt, tá? Então, olha só o que aconteceu agora. Eu vou vir aqui no meu outro terminal, tá? ls-la, tá aí. Copiei o arquivo teste03 que estava aqui dentro do diretório diversos, tá? Para dentro do diretório documents, só que o nome do arquivo, né, que vai ser criado aqui dentro, né, que eu vou estar copiando, o nome do arquivo vai se alterar. Então, o teste04.txt, tá bom? Bom,
aqui dentro do meu diretório diversos, eu tenho 3 arquivos, ls-la, tá aqui os 3 arquivos. Eu vou criar um diretório agora chamado tmp, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou mkdir tmp, né? ls-la, tá aqui meu diretório tmp. Eu vou colocar um arquivo, eu vou entrar dentro do diretório tmp e vou criar um arquivo dentro dele. Então, cd tmp, vou escrever o comando tout, arquivo, ponto, vou colocar aqui outra extensão, né? Ponto .cls, tá? Então, olha só, criei o arquivo chamado arquivo.cls aqui dentro do diretório tmp, tá? Vou sair do diretório tmp, então cd ponto, ls-la, então eu tenho aqui, ó, 3 arquivos dentro do diretório diversos, mais o diretório tmp, que tem um arquivo dentro dele, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu agora, ao invés de eu copiar o meu diretório tmp, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando mv, né, de move, para renomear arquivos, tá? Então, se eu fizer eu quero trocar o nome desse arquivo teste01, tá, para arquivo 01.txt. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever o comando mv, né, de move, teste01, e eu vou colocar o nome desse arquivo para arquivo 01.txt. Dessa forma, o que, que eu vou estar fazendo? Tá? Eu estou mudando o nome do arquivo teste01 para arquivo 01.txt. Tá? Então, vou digitar Enter aqui, ls-la. Então, olha só, está aqui. Tá? Então, eu alterei o nome do arquivo 01, do arquivo teste01 para .txt para arquivo 01.txt. Eu posso fazer a mesma coisa, né, com diretórios, ou seja, eu vou mudar o nome do diretório tmp. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou escrever mv tmp, né? Eu vou trocar o nome desse arquivo aqui, desse diretório, para temporário. Temporário. Então, ls-la, tá aí. Eu troquei o nome do diretório agora, tá? Bom, o comando mv ele pode ser usado tanto para mover um arquivo ou diretório de um lugar para o outro, ou para renomear o nome, tá? Então, eu mostrei para vocês aqui como que faz para renomear, né? Para alterar o nome. A gente usa o comando mv. E se eu quiser movimentar esses arquivos aqui, ó, arquivo 01.txt, ou qualquer um desses outros, né? Ou o diretório para outro diretório, por exemplo, aqui para o diretório Documents, eu vou fazer também o quê? Eu vou usar o arquivo mv. Então, vamos fazer isso então. mv, eu vou mudar o arquivo 01, tá? E eu vou jogar ele onde? Eu vou jogar ele dentro de documentos. Só que ao invés de escrever // documents, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu posso também usar o caminho absoluto, tá? Eu posso usar esse caminho absoluto aqui dentro. Então, vou dar um... Opa! Vamos copiar novamente aqui. Então, paste. Opa! Está errado ainda. Vamos copiar. Copy. Venho aqui. Paste. Opa, não quer de onde? Paste. Beleza? Então, agora, o que eu estou fazendo? Eu estou movendo o arquivo 01.txt para onde? Para dentro do diretório /home, /google, /documents, tá? E sem alterar o nome dele. Então, vou digitar Enter aqui. Venho para cá agora no segundo terminal, ls-la, tá? E está aqui, ó. Meu arquivo foi movido de lugar, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar o diretório temporário, tá? Só que lembrando que dentro do diretório temporário tem um arquivo dentro dele. Se eu fizer ls temporário, olha só, ele me mostrou que tem um arquivo dentro dele, tá? Então, se eu executar apenas o comando copy, né, cp, temporário, e eu quero mover, eu quero copiar ele para dentro do diretório aqui, ó, documents, tá?
Então, barra documents. Então, olha só o que vai acontecer. Ele me dá essa mensagem aqui, ó, omitindo o diretório temporário, né? E ele está falando que a opção "-r" não foi especificada. Por quê? Porque o diretório temporário ele tem conteúdo dentro dele, ele tem um arquivo. Tá? Então, para eu copiar um diretório, se esse diretório tiver um conteúdo dentro dele, tá? Eu tenho que usar a opção "-r". Então, copy, né? cp "-r", tá? Agora, temporário, espaço, barra documents. Pronto, agora ele executou. Então, vou vir aqui no meu segundo terminal, ls-la, tá? E aqui meu diretório temporário. Se eu entrar dentro de temporário e executar ls-la, está aqui. Ele também copiou o arquivo, tá bom? Bom, então eu mostrei o comando mv, né, que é para mudar o nome de um arquivo ou diretório. Eu posso também usar o mv para mover um arquivo ou diretório para uma outra pasta. E eu usei o comando cp para copiar arquivos e diretórios, tá bom? Bom, por enquanto é isso aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar uma mensagem aí nos comentários, tá? Que assim que possível eu respondo. E eu vou pedir para vocês o seguinte, se vocês gostaram do conteúdo, né, desse vídeo, deixa um like aí, tá? Que dessa forma vai ajudar o canal a crescer e a chegar a mais pessoas, ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado e valeu, tá bom? Até mais.